Reverendo, por que se já existe a graça distribuída, como o senhor mesmo mencionou, que alcança até o reino mineral, Certo. né? Por que é preciso a tal da graça especial? Vamos lá. A graça, entendemos nós, né? Ela se manifesta de forma especial para nós, para alguns, usando a nossa terminologia, Sim, sim. a fim de que este grupo, para o qual o Senhor tem olhos, a Bíblia não chama de menina dos olhos, Sim. os olhos do Senhor estão voltados para este grupo, embora ele sustenta tudo. Este grupo na eternidade, com a convicção de que foram salvos da perdição, mesmo sem merecer, terão uma atitude em relação à graça muito superior do que se simplesmente eles falam assim: eu estou aqui porque eu não resisti à graça. Ele vai entender que o fulano foi para lá porque ele resistiu à graça. No fundo, é mérito e não graça. Aí é que é o problema do conceito da graça que se pode resistir. É aquilo que Paulo diz: do contrário, já não é graça. Veja, o conceito de graça no arminianismo, ele tem que resolver essa questão, porque no final, a é humana. E se é um passo humano, ele é meritório. Você pode me dizer: não, mas a graça é só preveniente. Ela só prepara. Ou preparatório. Não, ela não só prepara, ela leva até as últimas consequências. Mas a salvação não, mantém mas a salvação, não de forma irresistível. Não de forma irresistível. Exato, Então ela não exato. leva as últimas consequências. Porque Sim. a última e final consequência é a vontade humana. Sim. Não. Não? Deixa, Então eu vou ter me que permita aprender chegar aqui. Vamos lá. arminianismo com o irmão. Me permita chegar, deixa eu tocar num dos assuntos. Aproveita que e fala para mim, então qual é o papel da graça da preveniente. vontade humana Ok. em relação à graça? Tá, me lembre daqui a pouco. Deixa eu só bom. voltar no texto para não esquecer. Eu não quero atrapalhar o outro tema, viu, Weber? Posso falar? Porque ele citou o caso dos vasos de ira. Não, Posso pode falar, mencionar? Então vamos lá. Esse é um problemas, a meu ver, eu acho, aí eu respeitosamente mais uma vez, mas um dos problemas gravíssimos do calvinismo, que é achar que Deus incondicionalmente predestinou algumas pessoas para a perdição. E o reverendo disse com todas as letras que foi isso que Deus fez. Correto? Perfeito. Isso. E ele citou o texto de Romanos 9, 22, que será tema de outro debate. De amanhã. De amanhã, né? Eu vou entrar no assunto porque o reverendo citou. Olha só o que o texto diz. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Aqui, a chave para entender esse versículo 22, até uma dica para os debatedores de amanhã, é a palavra preparados. Aqui o verbo catartizo, segundo o BGAD, um dos famosos, um dos mais importantes léxicos de grego, inglês, de literatura antiga, é o dicionário de Bauer, Gingrich, Arndt e Denker. Esse texto, ele aparece, né, é um particípio perfeito que ocorre na voz média. Todos os estudiosos de grego sabem que a voz média aponta para uma ação humana que reflete sobre o próprio agente que a praticou. O que quer dizer isso? O próprio BGAD, que é um dos livros, um dos léxicos de grego de referência internacional, ele diz que a melhor tradução para esse texto é: tendo preparado a si mesmos para a destruição. Não foi Deus que os preparou, porque a tradução mais correta não é na voz passiva, mas na voz média. Algumas pessoas defendem isso, além do BGAD, que é um dicionário de referência, o dicionário Vine, o Warren Wiersbe, Walter Kaiser Jr., James D. Strauss e John Wagner, João Crisóstomo, Ben Witterington e alguns outros estudiosos. Então, quando o texto diz, esse é o problema da tradução em português, quando diz que os vasos de ira foram preparados para... A voz média quer dizer que eles se prepararam a si mesmos para a perdição. Isso faz com que caia por terra a ideia de que eles foram predestinados incondicionalmente desde a eternidade passada. O senhor conhece alguma tradução brasileira da Bíblia que use essa... Não. Em inglês Mas tem espera um pouquinho.
Existem várias outras... Inglesa tem alguma? Várias outras palavras, não entendi. Conhece alguma inglesa? Que tem Essa é uma sugestão do BGAD e de vários Não, outros eu tradutores. quero saber se alguma Bíblia publicada em inglês ou português usa essa tradução. Não usa. Mais Agora, uma pergunta. existem vários, assim como nenhuma Bíblia usa para cosmos, mundo, em João 3,16, que Deus morreu pelos eleitos de tal maneira que Deus Não, sofreu um não, gênero. mas Que ninguém mundo. traduz, mas interpreta. Não, Não, mas mas espera um pouquinho. Mas nós não Tradução, dizemos a Bíblia isso. nem sempre traduz. Os dicionaristas ou lexicógrafos, eles buscam traduzir, entre aspas, da forma mais neutra possível. Pergunta. Pois não. Judas. Sim. Judas, a epístola ou Judas o personagem? Judas o personagem. Tá. Os Iscariotes. Perfeito, Iscariotes. perfeito. Já quer imagino responder onde sem o eu irmão vai perguntar? chegar. Mas faça a Vai lá. pergunta. Judas, afinal, ele... de que jeito a graça preveniente atuou na vida dele? Ela atuou... O que Deus queria com Judas na história de Jesus? Sim. Ele estava proposto nas Escrituras que ele fizesse o que fez? Ok. Estava ou não? Sim. Posso? Claro que estava. Agora, esse é o problema, respeitosamente, outro problema sério do calvinismo. O calvinismo entende que porque Deus prevê algo, Deus necessariamente o determina. Isso é institutas. Calvino diz que não existe presciência pura. Só que se eu aceitar essa ideia de Calvino que não há presciência pura, Deus automaticamente é o autor do pecado. Em termos lógicos, filosóficos, não tem como negar, ele é o autor do pecado, ok? Quando a Bíblia diz que Judas, ele estava justamente escrito para fazer aquilo que ele fez, A Bíblia é porque diz, Deus, né? sim, a Bíblia diz, correto, perfeito, não temos como ir contra o que diz a Bíblia. Deus previu desde a eternidade passada que ele faria aquilo e que ele faria aquilo livremente. Então, ao saber que ele faria aquilo livremente, a sua presciência, Deus para ser onisciente, a sua onisciência não precisa determinar nada. Ele sabia que ele faria e Judas fez livremente. Deus não determinou que ele fizesse. Tanto é que ele faz, quando nós lemos João capítulo, diz lá o texto que o diabo entrou nele. E a partir de então ele entrega Jesus. Então, veja. Deus previu e Judas o fez. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus colocou o mal no coração de Judas para que Judas traísse a Jesus. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia Não, que Judas... Que Deus colocou o mal no esse coração de tinha Judas, sido não. escolhido para esta obra. Está na Bíblia que ele foi selecionado para ser um dos 12 discípulos, o que envolve o artigo do blog do reverendo Weber, mas não diz o texto diz assim, ai daquele, por meio de quem o Filho do Homem é traído. Se não fosse Judas, seria outra pessoa. Deus não determinou que fosse necessariamente Judas. Ele determinou que Jesus seria traído por alguém. Essa pessoa, na sua presciência, ele viu que seria Judas. É por isso que o nome de Judas está escrito na Bíblia. Então, Judas foi um acaso. Não. De novo, Deus previu que ele faria e o faria livremente. Deus não determinou que ele faria. O problema do calvinismo é que se Deus conhece algo, o que Deus conhece, ele determina. Os calvinistas têm um problema para separar uma presciência pura. Deus não pode simplesmente prever algo. Pastor, vai lá. O que ele prevê, ele tem que determinar. Porque ele determinou. Sim, aí que está. Mas, é diferente. Sim, mas ele não precisa determinar porque ele conhece. Ele não pode conhecer algo que livremente ocorrerá no futuro. Porque o que ele conhece tem que ser determinado. Aí é que está a falácia lógica. Não, irmão, desculpa. Mas Então tá, cite. não é o nosso debate. Desculpa, eu não quero... não é Deixa bem- eu perguntar por para favor, o vamos lá. pastor, então. No caso de Judas. Judas fez o que fez porque a graça irresistível não agiu sobre ele. Não agiu sobre ele. E por que Deus não quis agir? A resposta, ela é simples. Não quis. Terei misericórdia de quem eu quiser. Jesus quis ter misericórdia do moço de qualidade e o moço de qualidade resistiu. Pois é. A Bíblia diz que... Ué, se ele amou, Veja, nós temos diversas nuances do amor. O amor de João 3,16. Deus, por exemplo... Deus amou o mundo. Deus ama o ímpio. ama. Então, ama o ímpio. Por que não o salva? Veja só. Ó, O amor de Lembra que- João 3,16. Estamos Deus falando- amou o senhor o está mundo. dizendo que Deus não quer salvar o ímpio? Isso. Mas Aí Pedro é o fala que problema. quer. Mas Escuta como só, não? E Deus não tem nós- prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Mas como que não, se ele quer que o ímpio seja perdido? Veja, é fácil a gente propor, tentar entender Deus nos nossos termos.
Tá? Lembre que Deus tem um propósito geral com toda a criação. Nós temos anjos que permaneceram no seu domicílio e anjos que não permaneceram. Por que esses não permaneceram? Por que ele não propõe graça para eles também? Eles têm um papel em todo este trabalho de Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha para os que nele esperam. Define a obra do Senhor, a obra redentiva. A obra redentiva é a obra em que Deus cria todas as coisas são contaminadas pelo pecado e entra a obra redentiva do Senhor. A obra redentiva do Senhor tem um objeto: a menina dos olhos do Senhor, seus escolhidos. Ele vai trabalhar todas as circunstâncias para mostrar o seu poder, a sua graça nesses vasos de misericórdia. Tanto é que Paulo escreve dizendo o seguinte: aguardando que se manifestem esses filhos. Dizendo assim, que toda a criação geme e aguarda para que se manifeste. Então vamos lá. Ele não salvou Judas, ele não salvou inúmeras pessoas, lembrando que nós temos um objeto da graça. É por isso que ela é graça especial. Por isso que ela não é Como só que fica a graça diante de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa graça está sobre estas pessoas. Este mundo é o mundo todo ou não? Veja. João 3,16. Lembra que Como se encaixa Vamos pegar isso? esses dois textos. Diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8. Romanos 8. Sim, perfeito. Correto. Certo? Eu estou dizendo que a obra de redenção tem um objeto especial. Objeto da graça especial. Estes homens, objetos da graça especial, menina dos olhos de Deus, eles farão bem para todo o mundo. Eles são aquele velho povo em Adão, restaurados. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entendemos todo o cosmos ligado à salvação da joia de Cristo, da igreja de Cristo. Todo o cosmo como objeto da salvação? Todo o cosmos como objeto da salvação, da redenção. Mas o irmão, Todo o reverendo... cosmos, toda a criação. Sim, mas... tá. À exceção dos anjos E dos réprobos? e dos réprobos. Quer dizer, Deus não amou os ímpios. Aqui nesse contexto não está falando sobre o mundo como um todo. Amou o mundo, nós estamos falando do cosmos como um todo, por isso salva. Lembra que o próprio texto depois vai dizer assim: aquele que creu está salvo, aquele que crê já está salvo, e o que não crê já está condenado. Deus ama salvificamente o ímpio? Não. Ah, então, aí é que está. Salvificamente não. Ok, então, aí que eu queria chegar. Posso comentar, Heber? Aí é que nós entramos em outro problema. Porque assim, o irmão, tentou explicar aí, eu entendi o que o irmão colocou. O problema é que esse texto, eu vou citar inclusive um calvinista, um ilustre calvinista, como ele entende João 3,16. Porque Bíblias, eu já estive acho que comentando isso em outro contexto, Bíblias como a Bíblia de Estudo de Genebra, calvinista, ela interpreta João 3,16 e depois eu gostaria que o irmão me dissesse se é isso que o irmão também entende. Eu creio que sim. Talvez, né? Se eu estiver enganado, o irmão me corrija. A Bíblia de Estudo de Genebra interpreta João 3,16 da seguinte forma, abre aspas. Parece que Jesus usou o termo mundo, cosmos, para indicar que a sua obra salvadora não estava limitada aos judeus, mas se aplicava às pessoas em todo o mundo, isto é, aos eleitos de todas as nações. O irmão concorda? Concorda, perfeito. Agora eu vou citar outro calvinista, D.A. Carson, né? Olha só o que ele diz sobre isso. Batista, né? Sim, mas é calvinista, né? Eu não sei não conheço toda a teologia. Sim, disso, né? mas vamos ver. Não sei se dá para defini-lo exatamente. Desculpa. Ok, não, perfeito. Eu não sei se dá para defini-lo como calvinista. Sim. Mas eu nem sei o que ele diz na Bíblia de Genebra. Não é da Bíblia de Genebra, tá. como ele interpreta João 3,16. Tá, então, ele, D.A. Carson, no seu livro A Difícil Doutrina do Amor de Deus, ele se pronuncia da seguinte forma sobre João 3,16. Abre aspas, palavras de Carson. Eu sei que alguns calvinistas tentam tomar o grego cosmos, mundo, aqui, para se referir aos que eles chamam de eleitos. Mas isto realmente não servirá,
todas as evidências do uso da palavra cosmos, mundo, no Evangelho de João, são contrárias a esta sugestão. O amor de Deus pelo mundo não pode ser reduzido ao seu amor pelos chamados eleitos. Em outro trecho, Não, peraí. ele vai Também dizer o disse seguinte... isso, irmão. Eu só um disse que a detalhe. palavra mundo Ok. não tem a ver com os eleitos, tem Ok. a ver com o cosmos. Ok, eu sei, mas antes a definição da Bíblia... A expressão do texto bíblico Aham. que se refere aos eleitos é os que creem. Sim, sim. É que eu citei Então, antes, a Bíblia diz tudo. Toda Genebra, a o irmão disse criação que foi concordava. feita, o homem foi colocado nela para guardá-la, Ok, para cuidá-la, ok, para honrar ok. Deus cuidando da criação. Ok. E Deus se manifesta salvadoramente para tudo isso. Aí você vai para Romanos 8, onde diz: Ok. toda a criação geme, Ok. esperando os filhos de Deus se manifestar. Em João 3,16 é a mesma coisa dita da seguinte maneira: Deus amou o cosmos, por isso salva. Ok. Vamos, o programa está chegando ao fim, eu preciso pôr Já? no ar. Já? Poxa, mas nem eu pensei que agora Então a que ia graça ficar bom. especial é isso. Agora que... Vai, deixa. Eu vou tenho deixar o nosso querido... Não, nem que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos novamente no Vejam Só.